Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala, pastor José Cícero Vasconcelos da Nóbrega, um dos pastores auxiliar da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, sediada na cidade do Gama, cidade satélite de Brasília. É com alegria e satisfação que estamos para compartilhar com os irmãos capítulo 19, 20 e 21 do livro de Juízes, e hoje nós iremos compartilhar a primeira parte do capítulo 19, que vai do versículo 1 ao versículo 21. E queremos agradecer a direção da nossa igreja, através da pastora Luíde Sarramos, presidente da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, e pastor Gideon Júnior, vice-presidente. Somos gratos a Deus pela confiança e o privilégio de podermos estar compartilhando o estudo de Juízes, capítulo 19, 20 e 21. Queridos, eu creio que os irmãos que têm acompanhado os estudos de Juízes já puderam realmente entender, compreender e ver que parece que estamos diante de um retrato falado dos nossos dias. A maldade, como tem imperado os nossos dias, aparentemente parece não ser tão diferente do que podemos estar vendo nos livros de Juízes. E aquilo que a gente tem observado, aquilo que a gente tem aprendido, é que à medida que o povo pecava, se distanciava de Deus, a maldade vinha e imperava, até que Deus levantava um novo juiz para julgar e reinar sobre Israel. E assim, enquanto havia juízes reinando, a graça, a misericórdia de Deus estava voltada àquele povo. Mas a realidade é que os juízes, eles não podiam ter um domínio total sobre o povo. E o nosso texto bíblico começa claramente dizendo: no tempo em que não havia rei em Israel, a terrível e horrenda decadência moral e social tomou conta de Israel. Com a decadência do culto, os levitas ficaram desempregados e os sacerdotes tiveram de cuidar da vida, né? Tiveram que trabalhar para manter a vida de um outro modo que não fosse o sacerdócio ou o cuidado do templo. Uma vez que não havia culto, não havia sacrifícios. E não havendo sacrifícios, não havia a alimentação para os sacerdotes e os levitas, como Deus havia ordenado para que as demais tribos de Israel pudessem levar seus dízimos, suas ofertas e os sacrifícios, e daí então Deus tirava o sustento para os levitas. As alternativas foram, com toda certeza, diversificadas para a sobrevivência dos sacerdotes e dos demais levitas. E nós estamos diante da história de um homem levita, de um homem que era para estar com o cuidado voltado para o templo, mas este homem estava em busca de alternativas. E dentre essas alternativas, nós temos esse episódio. No versículo 2, a Bíblia diz assim: um homem levita que peregrinava pelos lados da montanha de Efraim tomou para si uma concubina, uma mulher de Belém de Judá. Queridos, quando nós olhamos essa expressão concubina, nós nos deparamos com algumas expressões bem interessantes relacionadas às mulheres que eram tidas como concubina. As concubinas eram esposas secundárias
em alguns casos, e era um costume naquela época, naquele tempo, dessas concubinas. Elas não diferenciavam em nada da primeira esposa, ou a verdadeira esposa, exceto por não herdarem o que era legal, deixado aos filhos da primeira esposa. Versículos 1 e 2, Gênesis 15, versículo 4, o capítulo 21, versículo 10, nos mostra que essas concubinas, elas também poderiam não só deixar de herdar a herança que ficaria para os filhos do marido, como também elas podiam a qualquer momento ser dispensadas, como é o caso de Gênesis capítulo 1, versículo 9 a 14, quando nós encontramos Abraão dispensando a sua concubina juntamente com seu filho Ismael. Mas havia leis concernente a este dispensar. E a gente sabe com toda certeza, a gente entende pelos relatos que essas concubinas não eram dispensadas de mãos vazias. E nós queremos compartilhar com os irmãos, então, acerca de a prática de uso das concubinas. E essas concubinas, como nós podemos ver, eram como uma segunda esposa, em alguns casos, e principalmente eram o que às vezes usamos a expressão e lê-se e vê alguns comentários usando mulheres que eram mulheres parideiras, ou seja, elas eram usadas como uma segunda esposa, em alguns casos, quando as mulheres eram estéreis ou não podiam mais ter filhos, então elas davam as suas servas como concubina aos maridos para que pudessem ter mais filhos. É lógico, isso é muito compreensível, que quanto mais filhos um homem tinha, mais ele poderia contar com o seu poder como um chefe de família. E isso a gente percebe no transcurso, principalmente do livro de Gênesis, quando a gente vê a história de Jacó, que Jacó, diferente do avô e do pai, ele teve 12 filhos. E destes 12 filhos, nós temos as 12 tribos de Israel. E temos então alguns patriarcas, alguns homens notórios do Antigo Testamento que tiveram concubinas, porque era uma prática comum do Oriente Médio naquela época. Então, queridos irmãos e irmãs, não se assustem com os homens que tiveram concubinas naquela época. Volto a dizer, era uma prática comum no Oriente Médio. Abraão, em Gênesis capítulo 16, versículo 3, e capítulo 25, versículo 6, a Bíblia nos mostra que foi dado a Abraão por Sara, a sua serva Agar, de quem nasceu Ismael. Em Gênesis capítulo 22, versículos 23 e 24, nós vamos nos deparar com Naor, que teve por concubina a Reumá. Em Gênesis capítulo 30, versículo 4, Jacó, que teve por concubinas Bila e Zilpa. Gênesis capítulo 30, versículo 4, a Bíblia nos mostra também acerca de Elifaz. Juízes capítulo 8, versículo 31, a gente encontra Gideão tendo como concubina a mãe de Abimeleque. Em Juízes capítulo 19, versículos de 1 a 5, um levita, que é o caso do nosso personagem de hoje. A Bíblia não descreve o nome dessa concubina, mas
A Bíblia diz que era um levita, e ele tinha esta concubina como esposa. Em 1 Crônicas, capítulo 2, versículos 46 a 48, Caleb, lembram de Caleb? Ele tinha por concubina Efá e Maaca. Manassés, em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a Bíblia não descreve o nome da mulher, mas ela diz que ela era uma Cira. Saul, em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 7, capítulo 11, versículo 3, a Bíblia nos mostra que Saul teve várias concubinas. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 13, capítulo 15, versículo 16, a Bíblia também nos mostra que Davi, ele possuiu várias concubinas. Em 2 Reis, capítulo 11, versículo 3, acerca de Salomão, a Bíblia diz, ele tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. Roboão, 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 21, a Bíblia diz que Roboão possuía 18 mulheres e 60 concubinas. Abias, 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 21, ele possuía 14 mulheres. E Belsazar, em Daniel, capítulo 5, versículo 2, a Bíblia diz que Belsazar possuía várias mulheres e concubinas. Quero voltar a repetir e dizer, queridos, esta era uma prática totalmente aceita no antigo Oriente Médio e era uma forma de a esposa proteger também o seu casamento contra a infertilidade. Um homem poderia pedir o divórcio se sua mulher não pudesse dar-lhe filhos. Queridos, lembram da tristeza de Ana quando ela ia ao templo para adorar juntamente com seu esposo Eucana? A tristeza era tão grande porque ela não podia ter filhos. E isso era uma realidade. Vamos supor que de repente Eucana pudesse ver que estava envelhecendo e não tivesse uma concubina para lhe gerar filhos, para suscitar seu nome. A qualquer momento ele poderia dar carta de divórcio para ela porque não lhe gerava filhos. E isso era uma coisa que acontecia. E o modo das mulheres, então, poderem se precaver de falta de a continuidade e preservação da prole do marido era quanto mais filho ele tivesse, melhor era para ele. E mais segura a esposa, principalmente a primeira esposa, se sentia quando via suas concubinas gerando filhos. Mas às vezes aconteciam problemas, né? Nós sabemos que Sara teve problema seríssimo por causa da concubina que foi dada a Abraão. Mas queremos voltar ao nosso capítulo. A realidade, querido, que a Bíblia nos mostra que este homem, então, levita, da tribo de Benjamim, ele pega esta mulher e a toma como concubina, como esposa, e esta mulher, então, ela trai este marido. E esta mulher, após trair, envergonhar o seu marido, e queremos lembrar que isso era um problema seríssimo para ela, ela então vai embora para a casa do seu pai, em Belém de Judá, e esteve ali por 4 meses. Queridos, sabemos que se essa mulher fosse pega em flagrante, ela corria o risco de ser apedrejada até a morte. Por outro lado, mesmo que ela não fosse pega em flagrante e houvesse
a acusação do marido era um risco seríssimo para esta mulher. Então, tendo consciência que ela causou uma vergonha ao seu marido, ela foge para a casa do seu pai. E passaram-se meses, então, aquele homem, aquele levita, ele, mesmo tendo sido traído, ele resolveu ir buscar esta mulher na casa do seu pai, em Belém de Judá, para poder restabelecer o seu casamento. O levita, ele resolveu pegar seu servo, um par de jumentos, e colocou palha suficiente para a viagem e foi em busca da esposa. Queridos, eu creio que nesse momento nós precisamos dar uma refletida bem rápida, que o tempo é muito corrido, mas este homem era um levita e os levitas precisavam também, como a Bíblia nos manda sermos hoje, modelos e exemplo. E este levita estava dando aqui uma demonstração do que era perdão e do que era ter o empenho e esforço para restaurar o seu relacionamento com a sua segunda esposa. O levita resolveu, então, buscar esta reconciliação, restaurar esse relacionamento, e ele, então, dirige-se à casa do pai daquela moça, e ele a encontra. Interessante que a Bíblia não nos mostra aonde ele encontrou, mas o certo é que ele encontrou em um lugar aonde ela não estava, na casa do pai. E quando eles conversaram, possivelmente havia um bom acordo entre eles quando se encontraram em termos de perdão, em termos de reconciliação, que ela então pega aquele homem e leva para a casa do seu pai. Matthew Henry, na sua Bíblia de estudo, ele faz o seguinte comentário: é parte do caráter da sabedoria do alto ser moderada e tratável. Tiago capítulo 3, versículo 17. Este homem lhe falou amavelmente ou tranquilamente, o que sugere que ela estava em sofrimento, arrependida pelo mal que fizera de errado, e aceitando a proposta, então, de uma reconciliação, ela conduz o seu esposo à casa do seu pai. Ela leva o marido para a casa do pai, que ao vê-lo, recebe-o com muita alegria. E pode-se observar que o pai da moça era um homem muito hospitaleiro, e por tamanha alegria ao ver o genro. E por 3 dias houve festa, porque o genro estava lá, e a possibilidade grande da reconciliação, da união daqueles dois. Quando o nosso homem desejou voltar, ao que parece, com a mulher disposta a acompanhá-lo, no 4º dia, de madrugada, iam partir, mas o sogro insistente em que ficassem mais uma noite, nova festa, opa, novo momento de companheirismo e comilança. Comeram e beberam, novo pedido para ficar mais uma noite e alegrar o seu coração. Novamente o homem se levantou para partir, e novo pedido do sogro para que ficasse mais uma noite. Isso por 4 vezes. Sogro e genro demonstram um cavalheirismo e cordialidade muito grande. Como se vê, havia também gente boa entre tanta gente má de Gibeá. Como hoje,
Assim era então naquele tempo. Havia gente má e havia gente boa. Afinal, partiram já ao anoitecer para irem, tudo que pelo que parece ele ia passar primeiro em Siló para adorar a Deus, depois para poder ir para as bandas das terras aonde ele trabalhava. Passaram por perto de Jebus, que era um nome que era dado anteriormente a Jerusalém, muito perto de Belém. E a opinião do moço era que ficassem ali, mas o nosso herói era bom israelita e não desejava pernoitar uma noite numa cidade jebusita. Isto não vem confirmar que 300 anos depois da conquista, Jerusalém continuava em poder dos seus primitivos habitantes. E tudo que se diz da sua conquista era mais desejo do que realidade. A Jebus destes dias seria a pequena vila de Ofel, bem no fundo da montanha, junto ao ribeiro ou vale de Cedron. Assim, continuaram a viagem até Gibeá. Esta era Gibeá de Benjamim. 1 Samuel capítulo 13, versículo 15. Porque havia outras com o mesmo nome em Judá, como Gibeá de Saul, em 1 Samuel capítulo 11, versículo 4. Esta era Gibeá de Benjamim, a tribo fronteiriça com Judá. Gibeá significa altura, montanha. Os viajantes tanto poderiam pernoitar em Gibeá como em Ramá, que ficava perto. Antes tivessem ido a Ramá, talvez houvesse a experiência um tanto diferente. Gibeá ficava a aproximadamente 6 quilômetros a oeste de Jerusalém, porque em Benjamim, que o levita achou que seria um lugar mais seguro para passar a noite, uma conclusão fatal. Queridos, tem muitas circunstâncias que nós somos motivados a tomar certas escolhas e decisões baseado na aparência e baseados na primeira visão. E é muito perigoso quando nós tomamos decisão, quando nós julgamos uma circunstância ou analisamos circunstâncias baseado no primeiro momento, na primeira visão ou no primeiro sentimento. Havia o sadio costume naquela cidade, naquela região, de se hospedar viajantes. E o Novo Testamento, ele recomenda essa norma que muita gente hoje gosta de praticar, a hospedagem. E é interessante que a Bíblia nos mostra que para os obreiros, para o cristão, a prática da hospitalidade faz parte da nossa fé cristã. A Praça da Cidade era uma área pública que ficava após a entrada, perto do portão da cidade. Um viajante poderia ter a expectativa de receber um convite para passar a noite, mas nenhum habitante de Gibeá o fez com os nossos viajantes. Um velho vinha do campo e indagou por que estavam ali. O nosso homem respondeu que ninguém os havia convidado, não obstante de nada precisarem, pois tinham palha para os jumentos e pão para os dois, não seriam pesados a ninguém. O velho disse: Paz seja contigo, tudo quanto te vier a faltar, fique ao meu cuidado. Entraram na casa do hospedeiro, lavaram os pés, comeram
e beberam, alegraram-se e se preparavam para dormir e prosseguir a viagem no dia seguinte. Foi um momento de alegria e prazer na casa daquele irmão da mesma família israelita. A Bíblia nos mostra que em Gibeá, como se vê, também havia homens maus e violentos, como descrito, filhos de Belial. Hospedeiro e hóspedes foram surpreendidos por maligno desejo da parte daqueles homens de Gibeá, homens malignos, que batiam com força na porta e pediam que fosse entregue a eles aquele viajante para que eles pudessem abusá-lo sexualmente. Queridos, embora houvesse a bondade da parte de um velho homem, mas havia, por outro lado, a maldade dos mais jovens daquela cidade. Eu disse que parece um retrato falado dos nossos dias, porque hoje nós estamos vendo uma juventude cair em caminhos tão horrendos. Nós estamos vendo uma juventude entrando por veredas tão destruidoras que somente a misericórdia de Deus para alcançar estes jovens e poder tirá-los deste mau caminho. Hoje queremos ficar até aqui, quando os nossos viajantes com o hospedeiro estavam se preparando para dormir e foram surpreendidos com esse horrendo pedido ou uma horrenda ordem dada àquele hospedeiro para colocar para fora o hóspede. Que Deus possa nos abençoar, nos ajude a analisar essa circunstância, aplicando para os nossos dias, sabendo que, mesmo no meio de tanta maldade, como Isaías descreve que a iniquidade vai aumentar, mas existe remanescentes, um povo que Deus tem levantado nos nossos dias para fazer a diferença neste mundo. Que sejamos esta diferença, que a bondade de Deus, que o amor de Deus possa ser transmitido através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.